Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia e eu sou o pastor Bruno Pim, estou aqui com muita alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus ao seu coração. Primeira vez por aqui? Primeiramente, seja muito bem-vindo e saiba que esse canal aqui tem um único propósito e objetivo, que é gerar uma cultura de leitura bíblica diária ao seu coração, porque nós cremos, meus queridos irmãos, que a palavra de Deus ela é poderosa para transformar o coração do homem e dar destino e propósito para ele. Nós estamos aqui muito empolgados porque nós encerramos a leitura e meditação do Antigo Testamento e iniciamos agora a leitura do Novo Testamento pelos Evangelhos, mais especificamente pelo livro de Mateus. Hoje nós vamos ter uma porção um pouco menor, teremos os capítulos do 5 ao 7 e na porção de hoje nós iremos meditar sobre uma mensagem que ficou conhecida como o Sermão do Monte. Este é considerado o coração do ensino de Jesus, onde ele nos mostra como é viver como cidadãos do reino dos céus. E aqui encontramos também as bem-aventuranças, o chamado para uma vida de santidade e a edificação de uma vida centrada na oração. Tudo isso e muito mais você vai ver agora em mais um Discipulando pela Bíblia. O Sermão do Monte não é apenas um conjunto de regras morais, mas a revelação de como é viver sob o governo de Deus. É como se Jesus estivesse ali descrevendo a cultura do reino dos céus, como vivem os cidadãos dos céus e mesmo ainda caminhando aqui nessa terra. Trazendo do céu para a terra os ensinamentos e a forma de proceder dos filhos de Deus. Ele começa com as bem-aventuranças, passa por ensinamentos práticos sobre oração, jejum, sobre a questão da justiça, relacionamentos, até chegar à famosa parábola da casa edificada sobre a rocha. Em Mateus capítulo 5, Jesus abre declarando quem são os verdadeiros abençoados ou bem-aventurados. Aspas aqui para Jesus: bem-aventurados os pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus. Ele aqui mostra que a felicidade verdadeira, ela não provém das coisas desse mundo, de riqueza, de poder, de sucesso, mas sim de uma vida dependente da ação do Espírito Santo em nós. Pobreza de espírito em síntese, declarar que nós dependemos do Espírito Santo, ou seja, nós somos pobres de espírito, nós temos uma pequena porção de uma vida espiritual, então nós precisamos ser levados por um outro espírito, o Espírito Santo de Deus. Porque somos pobres, nós necessitamos da presença do Espírito Santo. Isso é incrível. Cada bem-aventurança também aponta para uma postura de humildade, misericórdia, pureza de coração e compromisso com a justiça. Essas palavras do Sermão do Monte nos lembram que a verdadeira bênção está em sermos transformados primeiro por dentro, mesmo que o mundo não reconheça isso. Na sequência, Jesus continua dizendo que os seus discípulos são o sal da terra e a luz desse mundo. Ou seja, nós não viveremos somente para nós mesmos, mas para influenciar, para preservar valores e refletir a glória de Deus sobre a face da terra. A vida cristã é, em síntese, um testemunho, né? E não apenas, vamos dizer assim, viver de religiosidade ou viver por palavras, mas no modo exatamente como nós espelhamos, como nós expressamos o viver em Cristo. E ainda em Mateus capítulo 5, Jesus se aprofunda na questão, no tocante à questão da lei, ou seja, ele vai no espírito da lei. Ele diz que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumpri-la. Então ele começa a ensinar que não basta apenas você não assassinar, mas é preciso também você aprender a lidar com a ira, porque é a partir da ira que te leva a um lugar de assassino. Então Jesus está falando sobre a essência, está falando sobre algo no interior. Não basta agora apenas não adulterar, mas também é necessário pureza, até mesmo nos nossos pensamentos. Então Jesus está tocando na essência. Jesus está tocando em quem nós estamos nos tornando. Isso é muito visceral e profundo. O reino de Deus, então, exige uma justiça que vai além das aparências, mas sim alcança o mais íntimo lugar do nosso coração. No capítulo 6, Jesus nos ensina sobre oração. Ele alerta contra a questão da religiosidade de quem apenas ora para ser visto, para ser notado pelos homens.
e nos dá um modelo correto da oração, através da oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. Essa oração nos ensina sobre uma dependência total de Deus, ou seja, reconhecer Deus como Pai, buscar o seu reino, antes até mesmo das nossas próprias necessidades, pedir perdão e também aprender a perdoar. Tudo isso o Senhor está ensinando aqui nesse sermão maravilhoso. Além disso, ele fala sobre a questão do jejum, sobre a questão das esmolas, mostrando que tudo deve ser feito em sinceridade diante da presença do Pai, e não como um espetáculo para ser visto pelos homens. E ainda em Mateus capítulo 6, nós encontramos uma das palavras mais reconfortantes da Bíblia. Diz assim, aspas, para Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos ensina a confiar que o Pai cuida das nossas necessidades diárias, assim como Ele cuida das aves do céu e dos lírios do campo. No capítulo 7, Jesus fala sobre não julgar com hipocrisia e também sobre como devemos ser perseverantes nas orações e sobre também como tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados, o famoso princípio da regra de ouro. Ele também nos alerta sobre falsos profetas e a importância de discernir os frutos na vida de cada uma das pessoas. Jesus então encerra esse maravilhoso sermão, o Sermão do Monte, a partir de uma parábola muito poderosa. O homem sábio é aquele que ouve as palavras de Deus e as coloca em prática, construindo então a sua vida sobre a rocha que é o próprio Cristo. Já o insensato é aquele que ouve as palavras de Deus, mas não as obedece, e constrói então toda a sua vida edificando sobre falácias, sobre aquilo que é areia, sobre aquilo que não é firme. As tempestades acabam vindo para os dois, tanto para o homem prudente quanto para o homem insensato, mas somente quem está firmado na rocha, que é Cristo, é que permanecerá de pé até o fim. Queridos irmãos, o Sermão do Monte, na verdade, é um convite para todos nós, para que nós possamos viver uma vida diferente, não baseada apenas em aparências ou religiosidade, mas sim em obediência sincera na presença de Deus. Jesus nos chama a ser luz, a confiar no nosso Pai, a orar com humildade e construir toda a nossa vida sobre Ele. Queridos irmãos, estamos chegando aqui ao final desse conteúdo de hoje. E se esse vídeo acabou tocando seu coração, eu vou te pedir humildemente para que você possa compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, você possa também curtir, você possa comentar e principalmente se inscrever nesse canal para que você não perca nenhum conteúdo. Você fazendo isso, você está me ajudando a pregar esse evangelho do reino a outros corações, combinado? Então agora chegou a hora de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, nós iremos retornar com muito, mas com muito mais. Shalom!